organização, né, a estrutura pela qual foi elaborada a Constituição Federal, nós temos que estudar cada uma dessas partes de forma separada. Para que serve o preâmbulo? Será que serve para alguma coisa? O corpo dogmático. Para que serve o ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias? Tem assunto lá que você nunca ouviu falar. Você sabe que aconteceu, mas você não tinha noção de que aconteceu porque está escrito lá no ato das disposições constitucionais transitórias. Olha só, primeiro ponto. É preciso que você compreenda que a nossa Constituição de 88 ela está dividida e organizada em 3 partes. Tem um preâmbulo, que é uma parte importante da Constituição. Tem a parte dogmática, que é a parte mais importante da Constituição. E tem a terceira e última parte, que é o ato das disposições constitucionais transitórias. Ó, de forma bem simples. Canso de falar isso também. E aí, poucos de vocês me ouvem. A melhor Constituição, a Constituição mais atualizada que nós temos, ela está aqui, ó. Você vai jogar no Google. Abriu o Google, você vai digitar no Google, CF. Ó. Primeira que apareceu aqui, ó. O que eu digitei lá de pesquisa? CF. Primeiro link. Constituição do site do Planalto. Ó. Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Você vai baixando aqui, ó. Primeira parte. Bonitinho, o preâmbulo. Encerrado o preâmbulo, que é esse pedaço, que é esse texto aqui, introdutório da Constituição, aí nós começamos no título 1, no artigo 1º, que é o corpo dogmático. Então, o corpo dogmático da Constituição começa aqui, por isso que eu digo que é a parte mais importante, é a parte que realmente importa para nós. E quem nunca teve curiosidade, igual vocês, a gente vai baixando aqui até lá no último artigo da Constituição. A parte dogmática, que é o artigo 250. O último artigo da parte dogmática. Aí, por curiosidade, vamos ver o que vem depois da parte dogmática. Será que realmente acaba a Constituição? Aí vem um nome de um monte de gente, ó. Ulisses Guimarães, presidente Mauro Benevides. Quem que é esse pessoal? Quem que é esse tanto de gente que está aqui? São os parlamentares que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte. Então, todos os parlamentares que integraram a Assembleia Nacional Constituinte, que teve por função, né, escrever o texto da Constituição Federal e promulgá-la. Então, o nome de todo mundo aqui, ó. Depois o artigo 250 da parte dogmática, está vendo a data da promulgação? Brasília, 5 de outubro de 1988. Será que tem mais alguma coisa? Aqui, gente. O que continua aqui? Ato das disposições constitucionais transitórias. Aí vem artigo 1º. Artigo 1º da Constituição Federal? Não, artigo 1º do ADCT, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E aí, quantos artigos será que tem? Será que são poucos artigos? São nada. Olha aí. Ah, pô, você está passando aqui, tem alguns artigos que estão riscados. O que é isso? Ó, alguns artigos, eles são modificados a partir de emenda constitucional, tá vendo? Incluído pela emenda constitucional número 21 de 1999. Por isso, eles estão riscados. A redação original é essa que está riscada.
aí, analisando aqui o ato das disposições constitucionais, que também faz parte da Constituição Federal, olha aqui, nós temos até o artigo 114. É o último artigo do ADCT. Brasília, 5 de outubro de 88, o nome dos parlamentares que compuseram a Assembleia Nacional Constituinte, e aqui agora acabou. Aí não tem mais nada. Portanto, quando alguém te perguntar quantos artigos, né, se isso aí já caiu até em questão de prova oral, de concurso para promotor de justiça, para juiz de direito, ó, quantos artigos possui a Constituição Federal? Você tem que falar para o seu examinador. A Constituição Federal possui 250 artigos na parte dogmática e mais 114 artigos no ato das disposições constitucionais e transitórias, num total de 364 artigos. Certo? Então, a Constituição possui, ao todo, 364 artigos. 250 na parte dogmática e 114 no ADCT. O estudo nosso vai iniciar, lógico, pela essa primeira parte, que é a parte menorzinha, a parte pequenininha, que está aqui, ó, preâmbulo. Então, já fizemos a leitura em outras oportunidades, vamos fazer a leitura novamente. Toda vez que eu leio o preâmbulo da Constituição Federal, eu me emociono, então não se assuste se eu começar a chorar aqui, se a voz embargar. E toda vez que eu leio o preâmbulo da Constituição Federal Brasileira, eu tenho vontade de mudar para o Brasil, eu tenho vontade de morar lá no Brasil. Olha o que fala o preâmbulo da Constituição. Se algum dia você tiver que escrever um cartãozinho para Peguete, para o Peguete, e se você tiver meio sem inspiração, escreve o preâmbulo da Constituição no cartão. Vai ficar bom pra caramba, vai ficar bonito pra caramba. Se tiver sem inspiração, né, quiser mandar uma mensagem bonitinha pro Peguete, para Peguete, manda aí pega emenda um trecho da Constituição, do preâmbulo da Constituição, e que vai ficar bom pra caramba, vai ficar bonito demais. Olha aí, toda vez que eu leio isso, eu me emociono. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. O que é isso? Se o Mark Zuckerberg tivesse lido o preâmbulo da Constituição no discurso dele, eu tinha chorado aqui, eu tinha ido às lágrimas. Olha que coisa bonita. Uma sociedade fraterna, justa, igualitária, sem preconceitos, comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Gente, dá vontade de mudar para um país desse, dá vontade de morar lá. Com toda a sinceridade, toda a franqueza do mundo. Quando a gente lê o preâmbulo, dá vontade de morar no Brasil. Dá vontade de mudar para lá. E aí o que é interessante? A partir do preâmbulo, porque olha aqui, a lógica jurídica nossa é o seguinte. Se nós temos uma Constituição formada por essas 3 partes, e aí essa norma, chamada de Constituição, ela é o que de mais importante tem enquanto norma no Estado, tudo que existe de norma tem que respeitar ela, a lei dos crimes hediondos tem que respeitar, o Código de Defesa do Consumidor tem que respeitar a Constituição, tudo de lei tem que respeitar o que está na Constituição.
Se isso é o que de mais importante existe, então esse preâmbulo é importante pra caramba. Pelo simples fato dele estar escrito na Constituição Federal, ele é algo muito importante. E ele está lá na janelinha da Constituição Federal. Então, peraí, para que serve? Para que serve o preâmbulo da Constituição? Gente, e olha só. Nós temos a Constituição Federal, que tem validade dentro de todo o território nacional, e nós temos as constituições estaduais. Isso mesmo. Os 26 estados da federação possuem as suas próprias constituições estaduais. Constituição Estadual de Minas Gerais, São Paulo, do Acre, do Amazonas, de Pernambuco, todos os estados da federação têm a sua própria Constituição Estadual. E aí, ó, que coisa bonita também. Pra você não ficar repetitivo, um dia você manda a mensagem com o preâmbulo da Constituição Federal. Outro dia, você manda o preâmbulo da Constituição de Minas. É parecido, né, mas não é igual. Ou o preâmbulo da Constituição de Minas Gerais. Nós, representantes do povo do Estado de Minas Gerais, fiéis aos ideais de liberdade de sua tradição, reunidos em Assembleia Constituinte, com o propósito de instituir ordem jurídica autônoma que, com base nas aspirações dos mineiros, consolide os princípios estabelecidos na Constituição da República, promova a descentralização do poder e assegure o seu controle pelos cidadãos, garanta o direito de todos à cidadania plena, ao desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito. Ó, já vi isso aqui em algum lugar, ó. Fundada na justiça social, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Tá vendo? Então, aquela história, né, de na vida nada se cria, tudo se copia. Né? Quando você lê a Constituição Estadual de Minas Gerais, você logo lembra da Constituição Federal. É muito parecido, o texto é muito parecido. E aí, chamar a atenção para vocês aqui do outro preâmbulo. Ó, você lê aqui, lê o preâmbulo da Constituição Federal, é bem próximo. Aqui. Preâmbulo da Constituição do Acre. E isso deu um BO num tamanho, esse preâmbulo, que ele foi alterado depois. Olha o tamanho da situação que a gente chega. O preâmbulo da Constituição do Estado do Acre teve que ser alterado, teve que ser modificado, porque gerou uma ingresia danada isso. Vamos ver o que estava escrito lá no preâmbulo da Constituição do Acre. Vocês viram o que está escrito na Constituição do Estado de Minas Gerais e o que está escrito na Constituição do Federal. Né? Vocês viram lá que é bem parecido. Não é igual, não, mas é bem parecido um com o outro. E todos os dois são bonitos pra caramba. Então, se tiver sem inspiração, manda lá para o Peguete para Peguete trechos dos preâmbulos da Constituição de Minas e da Constituição Federal que vai ficar bom pra caramba, vai ficar legal demais, vai apaixonar. Agora, quando você pega a Constituição, preâmbulo da Constituição do Acre, olha aqui a ingresia do negócio. A Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram outorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático, com o pensamento voltado para o povo, inspirada nos heróis da Revolução Acreana, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre. Sabe o que foi o tamanho do BO? Quando se depararam com o texto do preâmbulo da Constituição Estadual do Acre, sabe o que foi o primeiro escândalo? Foi, gente, não promulgaram uma Constituição Estadual sob a proteção de Deus. Olha aqui. Que absurdo. Olha que absurdo. Olha só, cadê? Aqui, ó, Constituição de Minas Gerais. Promulgamos sob a proteção de Deus. Constituição Federal. Promulgamos sob
proteção de Deus. Constituição do Acre, vamos ler de novo, porque às vezes a gente acha aí, né? A Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram outorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático, com o pensamento voltado para o povo, inspirada nos heróis da Revolução Acreana, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre. Olha o tamanho da ingresia que esse negócio arrumou. Olha o tamanho do problema. Que absurdo! A Constituição do Estado do Acre não foi promulgada sob a proteção de Deus. Quando o preâmbulo da Constituição Federal fala que a Constituição Federal foi promulgada sob a proteção de Deus. Tá vendo? Aí, olha só. Foram até o Supremo Tribunal Federal e defenderam a inconstitucionalidade da Constituição Estadual. Ó, o negócio é sério, gente. O negócio não é brincadeira, não. Quando fala que a Constituição Federal é importante, não estamos brincando, não. Quando a gente fala que ela vale mais do que tudo, não é papo furado, não. Ó, se eu tenho a Constituição aqui, existe uma Constituição Estadual. Deixa eu melhorar isso aqui. Existe uma Constituição Estadual. E aí, onde será que a Constituição Estadual vai morar? Nessa pirâmide de Kelsen. Onde que ela fica? Ela vai ficar embaixo aqui, ó. Constituição Estadual é Constituição, mas é menos importante do que a Constituição Federal. Então ela está aqui, ela tem que respeitar o que está aqui em cima. E aí, com base nessa análise, foram até o Supremo Tribunal Federal defender a inconstitucionalidade da Constituição Estadual do Acre pelo fato dela não mencionar no seu preâmbulo a expressão sob a proteção de Deus. Pasmem vocês. Chegaram para o Supremo e falaram assim, ó, Supremo, o negócio é o seguinte, a Constituição Federal é a norma mais importante que existe dentro do Brasil, dentro do ordenamento jurídico, e existe uma Constituição lá do Estado do Acre que foi promulgada sem ser sob a proteção de Deus. E aí, pelo fato dela não ter seguido o que fala o preâmbulo da Constituição Federal, essa Constituição deles não vale nada, não serve para nada. Ela é inválida. Né? Não adianta lá ela falar de direitos de professores, de servidores públicos estaduais do Acre, não adianta nada ela falar um monte de coisa lá, já que ela não foi promulgada sob a proteção de Deus, ela não tem validade nenhuma. Ela é inconstitucional. Olha o tamanho do problema. Tanto que, depois que o Supremo Tribunal Federal decidiu, olha a redação atual. Ô, gente, e até aqui, até uma tarefa boa que eu vou passar para vocês aqui. Eu desafio vocês a acharem hoje, 2021, desafio vocês a acharem alguma Constituição Estadual que lá no preâmbulo não se encontre a expressão sob a proteção de Deus. E aí, qual que é o problema disso? Espera aí. Olha o contrassenso. Vamos lá. Se eu falo aqui, ó. Preâmbulo da Constituição Federal Brasileira. Aqui. Eu quero formar uma sociedade pluralista sem preconceitos. Esse é o objetivo. Né? Isso aqui, ó, é o propósito, pegando um gancho lá no discurso da aula de hoje. O propósito da Constituição Federal é formar uma sociedade pluralista e sem preconceitos. E aí embaixo ela vem e fala sobre a proteção de Deus. O que é o grande problema? Existe um direito fundamental, que é o direito de liberdade de crença religiosa. O direito de liberdade de crença religiosa
protege o sujeito, numa sociedade plural, de professar a fé que ele bem entender. Se ele acreditar lá na mitologia grega, a gente tem que respeitar. Eu tenho todo o direito de discordar dele. Mas eu não posso agredi-lo, eu não posso ir contra esse direito que ele tem de acreditar na mitologia grega. Ele pode acreditar numa religião e professar uma religião politeísta, que não tem só um Deus, que tem vários deuses. Ele pode, inclusive, ser ateu. E aí eu tenho que respeitar, porque a sociedade é pluralista. Tá vendo? Então isso gera uma série de conflitos, e com base nessa expressão que está no preâmbulo da Constituição, tentou-se declarar inconstitucional a Constituição do Acre, porque ela não tinha essa expressão. E aí sabe qual foi a decisão do Supremo Tribunal Federal? E isso nós precisamos saber, porque cai no concurso público, isso despenca na prova da OAB. Qual que é a finalidade e para que serve o preâmbulo da Constituição Federal de 88? Deixa eu pegar aqui, ó, esse quadro. Risco o título dele e a gente colocar, né, como título aqui o preâmbulo. E aí o Supremo Tribunal Federal, ao ser chamado para analisar esse caso, esse conflito, quando provocaram o STF, falaram assim, ó, a Constituição do Acre é inconstitucional porque no preâmbulo não consta a expressão sob a proteção de Deus que consta no preâmbulo da Constituição Federal. Sabe o que o Supremo falou? Primeira coisa que o Supremo decidiu, e de forma muito acertada, de forma muito correta. O preâmbulo da Constituição de 1988 não integra, não faz parte do direito constitucional. Essa é a primeira observação sobre o preâmbulo da Constituição de 88. O preâmbulo da Constituição Federal não integra o direito constitucional. Vírgula. Ele representa uma manifestação política. Primeira decisão do Supremo sobre para que serve o preâmbulo da Constituição. Primeira coisa que vai ser exigida na sua prova. O preâmbulo da Constituição faz parte do direito constitucional? Não. O preâmbulo da Constituição não faz parte do direito constitucional. Ele não integra o direito. Ele não faz parte daquilo que é jurídico. Ele faz parte da política. Essa é a primeira regra que você precisa entender. Aquilo que está escrito, toda aquela baboseira danada, eu não queria falar essa palavra, mas vamos de baboseira mesmo. Toda aquela baboseira que está escrita lá no preâmbulo da Constituição Federal, ela não faz parte do direito constitucional. Ela não é jurídica. Nós vamos entender o que isso significa. Falar que uma coisa é jurídica e falar que uma coisa não é jurídica. Uma coisa é jurídica, o Código Penal. O Código Penal. Furta um celular de um para ver.
né, lavra um boletim de ocorrência, instaura-se uma investigação criminal, e aí esse sujeito que praticou o furto, ele vai sofrer uma condenação criminal. Né, pratica um homicídio, para ver o que vai acontecer. Vai produzir efeito jurídico? Vai. Aquilo que faz parte do que é jurídico, do que é o direito penal, do que é o direito civil, do que é o direito constitucional, isso é jurídico. Isso tem um efeito jurídico, tem uma prática jurídica sobre isso. Aquilo que faz parte da política, a princípio não interessa o direito. Tá, mas o preâmbulo faz parte da Constituição? Faz. Então, como você está dizendo que algo que faz parte da Constituição não integra o direito constitucional? Presta atenção. O direito constitucional não se resume à Constituição Federal e a Constituição Federal não está toda inserida no direito constitucional. São coisas diferentes. Da mesma forma, o direito penal é muito mais amplo do que o Código Penal. Não podemos fazer essa confusão. O direito penal é muito mais amplo, é ciência. O Código Penal é lei. Direito constitucional é ciência. Constituição Federal é norma. Eu não posso falar que Constituição é lei, viu? Porque ela vale mais do que as leis. As leis são os atos normativos primários, estão abaixo da Constituição. Lei é lei complementar e lei ordinária. Constituição não é lei. Constituição é norma. Ela é uma espécie de norma, a mais importante que nós temos. E primeira regra que nós precisamos assimilar é de que preâmbulo da Constituição não faz parte do direito constitucional. Essa é a primeira regra. E aí, nos próximos capítulos, nós vamos entender o que isso significa e qual que é o efeito prático de falar que o preâmbulo não faz parte do direito constitucional, que ele não tem validade jurídica. O que significa isso? Aí nós precisamos entender qual foi a decisão do Supremo em relação à Constituição do Acre, que, para que vocês possam dormir todos tranquilos, e não sonhar com isso à noite, a Constituição do Acre foi mudada, foi modificada. A redação atual do preâmbulo da Constituição do Acre é essa aqui, ó. A Assembleia Estadual Constituinte, usando dos poderes que lhe foram outorgados pela Constituição Federal, obedecendo ao ideário democrático, com o pensamento voltado para o povo, inspirada nos heróis da Revolução Acreana, e sob a proteção de Deus, promulga a seguinte Constituição do Estado do Acre. Redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 2000. E aí eu deixo o desafio para vocês. Procure aí alguma Constituição estadual brasileira que não tenha sido promulgada sob a proteção de Deus. Promulgue e traz para nós na próxima aula. Vamos ver se vocês vão achar. Porque a do Acre era promulgada sem ser sob a proteção de Deus. Agora já está sob a proteção de Deus. E aí nós vamos entender qual a repercussão disso. Né? O que significa dizer que o preâmbulo de qualquer Constituição, seja ele da Constituição Federal, seja ele de uma Constituição estadual, ele não faz parte do direito, ele não é jurídico, ele é político. Tá. E daí? E daí que nos próximos capítulos nós vamos entender qual que é a consequência disso.